você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou a Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre relacionamentos, como você pode se relacionar com seu parceiro, sua parceira, as pessoas no trabalho e todo mundo que convive com você. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada Dunlop. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Venha tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Pois é, pessoal, se relacionar significa entender os outros, entender a outra parte. Se relacionar significa se conectar. Vocês já pararam para pensar que a nossa vida não tem sentido nenhum se a gente não aprender a se relacionar? Olha só, as pessoas buscam felicidade, certo? E o que vem, né, através da felicidade? O que todo mundo busca? Justamente coisas na vida. Se essas pessoas tiverem coisas na vida, mas não tiverem com quem compartilhar, não faz sentido. Então, o sentido principal são os nossos relacionamentos. É muito importante a gente entender como se relacionar para que você consiga ter uma vida plena. Porque, gente, viver isolado é super fácil. Eu ter um momento na minha vida onde eu falo, está tudo bem, mas eu estou sozinha, isso é fácil. O difícil justamente é se envolver com os outros, é se colocar, é se expressar perante os outros. Então, eu vejo as pessoas lá no consultório que chegam lá para fazer o tratamento, para fazer lá o processo das 10 semanas, muitas dessas pessoas, elas têm duas características bastante importantes para a gente olhar aqui. A primeira característica, quando a pessoa tem um problema, é que, na maioria das vezes, ela não sabe observar como ela deve se relacionar com o outro. Por que observar? Porque essa observação, ela precisa acontecer em primeiro lugar. Como que acontece, gente? Como que as pessoas se relacionam? Olha só, para que duas pessoas se relacionem, seja marido, mulher, seja amigo, seja um tratamento mais formal, como por exemplo na empresa, essas pessoas, elas precisam olhar uma para a outra. Mas o que acontece na maioria das vezes, né? Na maioria dos momentos? Na verdade, uma dessas pessoas, ou as duas, olha somente para si. E o que acontece quando você olha somente para si? Você não se encaixa no outro. E quando você não se encaixa no outro, você tem um problema. Por quê? Porque se o outro não for parecido com você, se o outro não tiver características iguais, não tiver a mesma visão de mundo que você, não tiver os mesmos entendimentos de como a vida funciona, sabe o que vai acontecer? Vocês vão bater de frente. Isso é básico, gente. Se você não entender isso, você não consegue se relacionar. Então, na verdade, a falta de aprendizado nesses relacionamentos vem de uma falta de visão disso. Se relacionar significa se conectar com o outro. E para se conectar com o outro, eu preciso chegar no nível dessa pessoa. Olha que interessante, gente. Isso é o que eu chamo lá no consultório, que eu ensino, que é uma ferramenta fabulosa. É uma das primeiras coisas que eu me certifico que a pessoa sabe fazer. Porque quando a pessoa sabe fazer, ela não tem mais problemas. E olha, fica ligadinho aí que eu vou te ensinar a fazer isso aqui hoje. Gente, se relacionar é fácil quando nós temos pessoas iguais a gente, quando a gente tem pessoas que pensam como a gente. Por quê? Vocês já pararam para pensar? Eu vou explicar por quê. Porque o nosso subconsciente automaticamente se conecta, recebe melhor tudo aquilo que é igual.
tudo que é muito diferente a gente repele automaticamente. Então, por exemplo, se você entra numa loja e nessa loja tem pessoas que são muito diferentes de você, querendo ou não, você vai repelir essas pessoas. Como que você faz isso? Às vezes você critica mentalmente, às vezes você se esquiva, às vezes você simplesmente não concorda de cara com alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que a nossa mente é muito divertida de observar. Se você se veste de uma determinada maneira, você provavelmente vai repelir automaticamente quem se veste totalmente ao contrário disso. É a mesma coisa com os nossos pensamentos, com a nossa forma de ver a vida, com as nossas crenças, a nossa religião, né? Existem umas manias feias que são criadas, né, lá na infância das pessoas, que elas aprendem a repelir aquilo que não é igual a elas. Então, isso é o quê? É o pré-conceito. O que é um pré-conceito? A própria palavra está dizendo, eu crio um conceito de que algo não é bom, de que algo eu não posso observar, algo eu não devo me conectar, algo eu não devo concordar. Por quê? Porque é diferente de mim, é diferente da minha crença. Por exemplo, religiosamente, isso é tão interessante de observar, porque as pessoas, o que elas fazem? Elas, sem conhecer, elas falam mal. Então, por exemplo, eu vejo católicos falando mal de crentes, crentes falando mal, de evangélicos falando mal de pessoas que são, por exemplo, da Umbanda ou do hinduísmo ou do budismo. Por quê? Porque não conhecem. Eu pergunto às vezes para essas pessoas, você já foi lá? Você já foi entender? Você já foi participar? E, gente, na maioria das vezes a resposta é não. A pessoa nunca foi. Então, ela fala de algo sem conhecer. É a mesma coisa. Outro dia chegou no consultório um moço e ele falou que ele detesta os Estados Unidos. E eu perguntei para ele, você já foi até lá? Porque para detestar ele tem que conhecer, né, gente? E ele nunca tinha ido. Ele nunca saiu do Brasil. Ou seja, eu falei para ele, de onde vem essa ideia? E ele ficou todo confuso, porque eu não queria que ele falasse assim uma resposta vaga, eu acho. Não, eu quero concreto. Eu falei para ele, vamos me dar uma resposta concreta. E ele ficou todo desconcertado, e ele percebeu que ele estava carregando uma crença totalmente avessa, né? Uma crença que não funciona. Bom, e hoje aqui eu estou falando sobre esse se conectar, sobre se relacionar, porque se relacionar é preciso. Gente, é nos relacionando que a gente evolui, é nos relacionando que a gente consegue entender o melhor a si mesmo, entender o outro e conquistar cada vez mais espaço. Porque, como eu disse, não adianta nada você ter tudo e não ter amigos com quem compartilhar. As pessoas buscam ser felizes e o que traz a felicidade para as pessoas geralmente são as conquistas e são justamente também as conquistas em termos pessoais. São pessoas que você pode mostrar algo. Porque o que as pessoas, por exemplo, fazem nas redes sociais? Elas mostram algo, elas querem o elogio dos outros, elas querem que os outros vejam o que elas estão fazendo, que as observem, certo? Agora, se você não tiver ninguém para fazer isso, você tem um problema. E qual é o problema? Você não aprendeu a se relacionar. Você não tem um defeito, você só não aprendeu. Bom, gente, eu estava falando que eu vou ensinar você a se conectar com o outro. Se você aprender da forma correta a se conectar com o outro, você nunca mais vai ter problemas na sua vida. Gente, é isso mesmo. Por quê? Porque quando você sai do seu nível emocional, do seu nível de conhecimento, ou seja, você sai do seu quadrado para entrar no quadrado do outro, ou seja, eu subo ou eu desço. Por isso que eu chamo de transitar, porque eu preciso entender como me conectar com o outro. Se eu tenho uma pessoa na minha frente que é muito diferente em termos, por exemplo, comportamentais ou até intelectuais, financeiros, eu preciso entender que essa pessoa, lembra da mente, gente, que eu estava explicando? Essa pessoa vai ficar confortável com tudo que é parecido com ela. Se eu não me assemelhar em algum aspecto com ela, para ela se sentir confortável comigo, eu não consigo me conectar. Então, por exemplo, se eu vou falar com uma pessoa mais humilde, eu preciso relaxar, eu preciso falar mais leve, falar num tom talvez mais parecido, ou falar de assuntos que para a pessoa seja confortável. Porque se uma pessoa que é muito intelectual vai falar, por exemplo, com o faxineiro da empresa, como falaria com o presidente, esse faxineiro nunca vai se abrir para essa pessoa, nunca vai
se sentir confortável com essa pessoa. E aí o que acontece? Se essa pessoa precisa de um favor desse faxineiro, por exemplo, dificilmente vai ter ali mais ou menos, né? Mas não vai ser de coração. Agora, quando essa pessoa, né, que tá no nível, por exemplo, acima, entende que ela precisa descer um pouquinho para se conectar, fica tudo mais simples, fica tudo mais fácil, a conexão acontece. É muito interessante. E nos relacionamentos, por exemplo, amorosos, o que acontece? Um joga a expectativa no outro, a expectativa de que o outro entenda, a expectativa de que o outro faça, a expectativa de que o outro resolva, em vez de perceber até que ponto o outro realmente pode e está disposto a fazer aquilo que a gente deseja. E quando a gente entende isso, você para de jogar o seu caminhão de lixo no outro, você para de se projetar no outro e os relacionamentos melhoram muito. Gente, eu sei o que eu estou falando, eu me especializei em traumas, em travas, em pessoas travadas, em pessoas que estão paradas na vida e também em relacionamento de casal, em terapia de casal. E é muito interessante porque quando o casal chega e ele tem um problema, ele não percebe que, na verdade, esse problema foi criado por essa falta de olhar para o outro. Então, a gente começa a olhar para o outro, começa a entender o outro e a transformação começa a acontecer. Simples assim. Pessoal, eu sou Cristina Long, anotem aí o meu website. Lá tem todas as informações sobre os meus atendimentos, sobre quem eu sou, sobre tudo que eu faço. O meu site é cristinalong.com.br. E você pode mandar um oi para mim no WhatsApp e eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo terapêutico, que é fabuloso, que realmente eu vou fazer com que você mude as suas crenças, com que você mude a sua vida. E eu faço isso através de um processo que eu criei, que dá para ser feito entre 5 e 10 semanas e é realmente fantástico. Olha lá nos depoimentos do meu site, eu estou há 20 anos trabalhando com isso, que você vai entender do que eu estou falando. Então, manda um oi lá pra gente, que a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 9657748, repetindo, 9657748. Gente, e falando neste processo, né, de olhar para o outro, a gente também precisa entender como a gente funciona, como que a gente olha para si mesmo e como que a gente resolve as nossas questões. A gente não percebe que a gente não resolve porque a gente não sabe. Eu vejo pessoas empacadas dizendo: eu tenho um defeito, eu sou inferior, eu isso, eu aquilo. E na verdade, essas pessoas não estão percebendo que não é que elas não conseguem, elas só não estão entendendo por que elas não conseguem. E baseado nisso, eu vou indicar uma coisa bem legal para vocês, que é o seguinte: os aprendizados que nós fazemos na vida, eles são feitos de uma forma bem específica. Só que o que acontece aí na sociedade? Todo mundo aprende igual, todo mundo é colocado sob o mesmo tipo de aprendizado. Só que as pessoas pensam diferente, as pessoas são diferentes. E baseado nisso, eu quero indicar aí para você que gostaria de aprender inglês uma coisa bem bacana. Existe um método, gente, que faz você realmente aprender. Eu testei, eu achava que eu não seria capaz de aprender. E, inclusive, eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei lá 7 anos, hoje eu falo inglês fluente. Então, olha que interessante. Esse método, ele chama-se inglês em 7 dias.org, você pode entrar lá, inglês em 7 dias.org. E esse método ensina você como conseguir de uma vez por todas. Por quê? Porque justamente vai trabalhar com a sua mente, com as suas crenças. E justamente com um método específico de aprendizado que vai caber direitinho em você. Então, você vai entender por que você nunca entendeu, por que você nunca aprendeu. Você vai tirar esse grande empecilho da sua frente e vai aprender de vez. Então, é bem bacana, gente. Então, entra lá no site, inglês em 7 dias.org. O 7 vocês escrevem em numeral. Então, inglês em 7 dias.org é uma super dica que eu deixo para vocês aqui. Bom, pessoal, eu estou falando hoje sobre se relacionar. Se relacionar é preciso, porque se você não aprender a se relacionar, você não abre portas na sua vida, você não consegue. Tudo que a gente faz na vida depende de outras pessoas. Se você for comprar algo, se você for fazer algo, você não consegue fazer praticamente nada sozinho, a não ser que você se isole e seja super autossuficiente, mas a gente precisa do outro, certo?
E precisar do outro é muito legal, é uma dádiva que Deus deixou, por quê? Porque são nesses relacionamentos que a gente se desenvolve. Porque se relacionar com o outro é uma arte. E se relacionar principalmente com pessoas que estão muito próximas ali o tempo todo, como a família, também é algo que é muito especial. Só que é difícil, não é? Não, gente, vocês já pararam para pensar que a família é uma instituição que você não consegue se livrar? Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? E por que isso acontece? Porque você tem que olhar, você tem que ver, você tem que resolver. E se você não está conseguindo ver, olhar, resolver, você está preso. E você está preso na própria vida, porque quando você fica ali emocionalmente conturbado com aquilo que acontece à sua volta, você não fica livre para ser. Outro problema que acontece muito em relação às famílias e que é muito mal entendido de como, na forma como que isso deve acontecer, como esse resgate, vamos chamar assim, deve acontecer, é o seguinte: muitas vezes a nossa família vem para romper padrões nossos. O que isso significa? Que a gente vem e a gente precisa entender o outro, ou os outros ali na família, mas que chega um momento que a gente tem que cortar esse cordão umbilical e ir embora. E não é embora deixando para trás, porque a gente não deixa, como eu disse, a gente não tem como se livrar disso e nem deve, né, gente? Muito pelo contrário. Mas a gente precisa entender que a nossa evolução, ela vai acontecer, evolução em todos os sentidos, gente, ela vai acontecer num nível e num grau diferente de todo mundo que estiver à sua volta. Então, esse se relacionar com essas diferenças é importantíssimo. Eu preciso entender que eu preciso ir, eu preciso entender que não é todo mundo que vai no mesmo nível que eu, que vai me acompanhar ao mesmo momento, e eu preciso fazer esse caminho. Gente, quanto mais uma pessoa estuda, quanto mais uma pessoa se estrutura, quanto mais uma pessoa sabe, mais ela tem condições de resolver a vida, em primeiro lugar, dela e dos outros. Com conhecimento, a gente resolve as coisas. Sem conhecimento, a gente fica empacado. Então, esse processo ele é muito importante. E, gente, pensando em todo esse processo de como resolver, de como entender a vida, entender o outro, eu com uma amiga minha lá no consultório, lá no meu espaço, nós montamos alguns cursos esse ano, e são cursos assim para quem quer se desenvolver, ou para quem quer, ou para quem quer se tornar, por exemplo, um terapeuta, quem quer ir além na vida. Então, nós montamos uma coisa bem bacana que chama-se Academia de Terapeutas, está lá no meu site, cristinalong.com.br, e nós vamos começar agora em janeiro com o primeiro curso nessa Academia de Terapeutas, que é um curso que tem bases na psicoterapia, é um curso de bases de psicoterapia, que é uma introdução à terapia ocupacional. É um curso de um dia, será num domingo, a Inês Leão vai dar esse curso comigo, vai ministrar este curso comigo, é um curso fabuloso. É uma técnica que vai te auxiliar na compreensão dos pensamentos e sentimentos que interferem na forma como que a gente vê o mundo. Você vai se entender e você vai aprender a observar o outro. Olha que bacana. Esse curso tem a finalidade de auxiliar, no geral, na superação das dificuldades emocionais, nos comportamentais de todos os tipos, transtornos e várias questões que as pessoas apresentam. Vai ser realmente, gente, um valioso recurso para você aprender a lidar com os problemas vinculados às questões que você não consegue compreender. Olha que interessante. Então, vai ser bem bacana esse curso. Então, vai acontecer aqui em São Paulo, no Brooklyn. Olha lá na Academia de Terapeutas. A Academia de Terapeutas é um ícone que está lá no meu site. Então, você olha lá, cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Está lá esse curso, está lá também as informações sobre as minhas viagens. Esse ano eu vou para a Índia, vou para o Egito, vou para o Peru, vou para a China e vou para a Islândia. Então, está tudo lá, cristinalong.com.br. Então, eu te convido a você fazer essa viagem comigo. Tem lá também, gente, sobre o meu livro Anjos e Mentores, porque desde pequeno eu tenho essa conexão muito forte com os anjos e principalmente com os mentores, e eles me auxiliam muito ali no consultório. Muitas vezes a pessoa tem uma trava e ninguém faz a mínima ideia de onde vem essa trava, e eles sopram ali no meu ouvido, e é muito interessante. Ou então eles falam, vai por aqui, não vai por ali. E lá no consultório, gente, eu utilizo
técnicas bem reais, técnicas poderosíssimas que vão fazer você mudar de vida. Então, eu utilizo a programação neurolinguística principalmente, tem algumas técnicas também energéticas que eu alio ali quando necessário, como o Arolo-Tifar, tem técnicas com toque, onde eu apago da memória da pessoa aquilo que está incomodando e eu trago novos sentimentos, porque o que faz a pessoa ficar travada são as memórias daquilo que ela vivenciou, as memórias daquilo que ela passou apuro, as memórias daquilo que não foi bom. Então, a pessoa travou. Quando a pessoa compreende como ela pode seguir, tudo muda. Outra coisa que trava as pessoas é a falta de entendimento de quem elas são. E elas não entendem quem elas são, porque nunca ninguém soube dizer para elas quem elas são, porque as próprias pessoas, muitas vezes, que estiveram ali na vida da pessoa, não souberam observar, não souberam colocar, muito pelo contrário, colocaram essa pessoa lá para baixo. Então, são as pessoas essas pessoas chegam cheias de lixo. E eu justamente resolvo isso, tornando a pessoa ela. Quando você conseguir ser você, você vai sentir uma coisa tão gostosa, porque você não vai ficar com medo dos outros, você não vai ficar com medo do que pode acontecer, talvez novamente na sua mente, porque as pessoas às vezes não vão para frente porque tem muito medo do que vão acontecer, ficam esperando meses para tomar uma decisão, meses para resolver uma coisa que é muito importante ser resolvida logo, porque o tempo vai passando e a gente vai perdendo coisas na vida. Então, essas pessoas, elas ficam presas, e eu trato essas pessoas através dessas sessões, tirando essas travas, fazendo essas pessoas entenderem, compreenderem quem elas são, e como elas podem se tornar aquilo que elas desejam ser, caso elas ainda não conseguiram fazer isso, de uma forma simples, rápida, prática, é muito legal, gente. Olha lá no meu site que você vai entender do que eu estou falando. O meu site, então, é cristinalong.com.br. Se você está dirigindo neste momento, lembra lá depois, quando chegar na frente do seu computador, eu preciso pegar o telefone da moça da rádio, ou o site. Aí você coloca lá no Google Cristina Long, Rádio Mundial, que você vai me achar com certeza. Inclusive, pessoal, meus programas estão lá no YouTube, eu gravo vídeos muito bacanas sobre conhecimento, autoconhecimento, sobre dicas que você pode ter ali para resolver a sua vida. Inclusive, se você não pode pagar um plano de terapia, eu tenho muitas dicas ali. Eu tenho vários blogs, eu tenho vários sites, então é bem bacana. Então, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Olha lá, pessoal, olha na Academia de Terapeutas, tá cheio de cursos muito bacanas para você durante o ano todo. Bom, se relacionar, como eu disse, é uma arte, e é uma arte que tem que ser aprendida. Quando você aprende a se conectar com o outro, você resolve os seus problemas. Quando você tem um problema com o outro, é porque você está num nível diferente da outra pessoa, num nível diferente em termos emocionais. Quando você aprende a fazer essa transformação, você não tem mais um problema. Vocês já pararam para pensar que pessoas bem-sucedidas, elas não têm problemas? Elas sempre têm soluções? Sabe por quê? Não significa que os problemas não aconteçam, acontecem sim. O que acontece é que quando elas têm um problema, aquilo se torna só um pequeno obstáculo e elas resolvem aquilo de uma forma muito rápida. Por quê? Porque elas sabem como resolver. Pessoas que sabem resolver aquilo que acontece, ou tem o telefone de quem sabe, elas resolvem, elas não ficam paradas e presas. Pessoas que não fazem a mínima ideia de como resolver aquilo, ficam ali chorando, ficam ali se lamentando, ficam ali entregues, não procuram a solução, e aí o que acontece com essas pessoas? Elas ficam ali muito, muito, muito tempo. Então, para pensar. Se você, o ano passado, estava do mesmo jeito, significa que você continua tomando as mesmas atitudes. Se você quiser fazer uma grande mudança na sua vida, você tem que fazer mudanças concretas. Você tem que fazer movimentos, justamente precisa fazer esse movimento, sair de onde você está e fazer coisas novas na sua vida, para que a sua vida realmente aconteça. Então, pessoal, o meu site, cristinalong.com.br, o nosso WhatsApp 969657748, repetindo, 0 operadora 11 969657748. 7748. Então, 969657748. E é isso, pessoal. Um Feliz Natal para vocês. Até o próximo programa. Bom dia.
O programa